Ei, gente, tudo bem? Bom dia. Vamos juntos para mais um cafezinho? Hoje eu queria falar para você que me ouve e que me vê sobre casamento. Ah, mas eu não sou casado. Ok, um dia talvez será. E quem é casado sabe que um casamento feliz, ele precisa de uma série de critérios a serem atendidos, padrões a serem respeitados, limites a serem igualmente respeitados. Um casamento com dívidas, por exemplo, um casal que vive atolado em débitos, pendências financeiras, vai ter uma série de crises associadas a essa crise financeira, é ou não é? Eu não quero falar de dinheiro, porque, na verdade, quando eu lhe proponho conversarmos sobre um casamento sem débitos, eu quero me referir a outros tipos de pendências que não somente a financeira. O texto do livro de Provérbios, nós tratamos sobre a sabedoria de Provérbios na semana passada, especificamente no capítulo 30, é um texto que eu gosto de aplicar sempre em cerimônias de casamento. E já falei tanto em cima desse texto que semana passada eu estava lendo para uma outra cerimônia e me veio algo novo e eu quero muito compartilhar isso com você que me ouve, tanto quem é casado como quem não é, para que a gente de fato entre numa relação a dois sem pendências. Preferencialmente sem as pendências financeiras também. Hoje em dia as festas de casamento estão cada vez mais caras. Se você pode, que bom, mas tem gente que não pode pagando e ficando com pendências para 2 anos depois que chega da lua de mel. Então cuidado, vamos fazer com sabedoria. Mas existe uma pendência ainda mais perigosa que a gente não pode deixar que persista na nossa relação conjugal. O texto que eu vou ler para você agora, ele é extremamente poético, enigmático, ele usa umas imagens para fazer comparações sobre a relação do homem e de uma mulher, mas eu percebi uma repetição e uma mensagem única nele, que eu queria que você atentasse. Diz assim no capítulo 30, verso 18, ele fala: existem 3 coisas misteriosas demais para mim e 4 que eu não consigo entender. Aí ele diz: primeiro, o caminho da águia no céu. Segundo, o caminho da cobra sobre a rocha. Terceiro, o caminho do navio em alto mar. E a quarta coisa maravilhosa demais para ele é o caminho de um homem com a sua mulher. Nessas 3 imagens que ele propõe, tem algo que se repete, que eu confesso a vocês, eu nunca havia percebido. Ele diz primeiro o caminho da águia no céu, depois o caminho da serpente sobre a rocha e depois o caminho do navio sobre o mar. Um olhar mais atento vai chegar à mesma conclusão que eu cheguei. São 3 caminhos que não deixam rastros de trás de si. Se você vir uma águia voando, você vai se deslumbrar com a maravilha daquele animal, mas não vai ver o rastro que ela deixa, porque não deixa nada para trás. A serpente sobre a rocha também não deixa rastro. Se fosse sobre a terra, aí sim veríamos o caminhozinho. Mas sobre a rocha não há rastros. E o navio em alto mar sai de um porto, chega a outro e as ondas dão conta de limpar o rastro que ele pode ter deixado. Queridos, essa é uma imagem linda que o autor de Provérbios traz para a relação de um homem com uma mulher. Um casamento que tem o privilégio de chegar, quem sabe, 10, 20, 30 anos lá na frente, olhar para trás e perceber que se empenhou para não deixar pendências. Como eu disse, não são apenas as pendências financeiras, bom se você não as tiver, mas pior do que elas são as pendências de ofensas que não se resolveram, perdão que não foi concedido ou que não foi pedido em humildade a quem você ofendeu. Sabe, são pendências que muitas pessoas gostam de colocar na conta do tempo e varrerem para debaixo do tapete, como quem diz assim, não vamos resolver isso hoje não, um dia, se der, a gente fala. O apóstolo Paulo é muito claro quando orienta os efésios a não deixarem o sol se pôr sobre a sua ira. Ou seja, a ira faz parte da nossa experiência humana, tem situações que traz a raiva aqui. E dentro de um ambiente conjugal, mais ainda. Eu não conheço um casal que não tenha discussões ou momentos da sua história em que um não queira quase que esganar o outro. Isso é normal. O problema não é a ira, o problema é o que eu faço com ela. É onde eu decido colocá-la. Se eu vou colocá-la em cima da mesa, por assim dizer, para tratá-la nas bases do perdão, da humildade e da reconciliação,
ou se eu vou deixar que ela vire o pecado, ou se eu vou colocá-la debaixo do tapete para um dia revisitá-la e aí a confusão vai ser grande. Percebe? O texto traz 3 imagens de criaturas ou de circunstâncias que não deixaram para trás de si rastros. A minha oração é para que o seu casamento, a sua relação amorosa, seja com esta mesma percepção, que se resolva cada dia as pendências, os débitos, as ofensas, e que vocês tenham o privilégio de, a partir do perdão e da humildade, olharem para trás de tempos em tempos na sua relação e poderem afirmar: não temos dívidas um com o outro, resolvemos as nossas pendências. Perdoe, que no mínimo você vai ser mais feliz. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo cafezinho. Forte abraço.